Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 2 de agosto de 2022. Em matéria estampada no jornal O Globo de ontem, o insuspeito jornalista Lauro Jardim, que jamais poderá ser acusado de simpatizar com o presidente Bolsonaro, acusou o nosso presidente de sequestrar o 7 de setembro com o apoio dos militares ao marcar o desfile do Rio de Janeiro, onde ele estará, para as 4 horas da tarde, na hora em que os brasileiros do Rio de Janeiro estarão nas ruas, como nós brasileiros de todos os rincões, comemorando a data magna da pátria. Sequestrou o 7 de setembro. Essa é boa, hein? Vamos ter que botar os pingos nos jotas no vídeo de hoje. É sobre isso que eu vou falar, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, agosto está começando, é hora de pingar de novo para ajudar a manter a receita financeira deste canal. As Big Tech de mídia social estão restringindo o alcance dos vídeos conservadores e se você puder pingar o seu Pix aí e ajudar a manter a receita do canal, eu agradeço. Vamos lá, gente. Vou fazer uma pergunta para vocês. De todas as instituições nacionais, qual delas vocês diriam que é a cara do povo brasileiro, a instituição mais próxima do povo brasileiro? Eu não tenho dúvida que a maioria de vocês vai responder que são as Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras têm uma composição social que é a cara do povo brasileiro. É uma das instituições mais democráticas no que diz respeito ao acesso e à ascensão por mérito na carreira. Se você se sai bem nas atividades militares, nas provas, nos exames, nos estudos, na capacidade física ou eventualmente em guerras, o que não é o caso do Brasil, felizmente, se desempenha com bravura, você ascenderá na carreira militar, podendo chegar ao topo da carreira. Estamos cheios de oficiais superiores, negros, índios. General Mourão, por exemplo, nosso vice-presidente da República, de ascendência indígena. Temos brigadeiros negros na aeronáutica, temos almirantes, temos oficiais superiores, enfim, a composição social, étnica das Forças Armadas está representando literalmente o povo brasileiro, inclusive do ponto de vista dos sexos. Já faz tempo que as mulheres ingressaram nas Forças Armadas e ascendem na carreira sob critérios de mérito como quaisquer outros oficiais homens. Já temos oficiais superiores do sexo feminino, apesar do ingresso das mulheres ser relativamente recente em relação a Forças Armadas que sempre foram compostas por homens. Constitucionalmente, o papel das Forças Armadas é defender o povo e as instituições democráticas. Em todos os países do mundo, ex-colônias dos países europeus, a data da independência é comemorada com desfiles militares. Nos países europeus, asiáticos e outros, as datas nacionais, em geral associadas à participação dos países em conflitos bélicos, são comemoradas com desfiles militares nas ruas. No Brasil, não é diferente, ou pelo menos não era diferente. Eu me lembro da minha infância lá em Porto Alegre, de todo o 7 de setembro, meu pai e minha mãe pegarem a mim, os meus irmãos, bandeirinha do Brasil na mão, e nós íamos assistir o desfile militar de 7 de setembro, na Avenida João Pessoa, ali, às margens da Redenção, próximo ao Colégio Militar.
Assim foi durante toda a minha infância, minha pré-adolescência. E com o final do regime militar, a ascensão dos governos de esquerda ao poder, o sentimento patriótico do povo brasileiro foi desestimulado, sucessivamente, deliberadamente, pelos governos que assumiram o comando do país depois da saída dos militares. Não se cantava mais o hino nacional no pátio das escolas, não se hasteava mais a bandeira nacional, não se cultuavam mais os símbolos nacionais, os valores, as cores, o sentimento patriótico. Para a esquerda, o regime militar era visto como inimigo e a esquerda fez uma confusão proposital entre os governos do período militar e os símbolos nacionais, o sentimento nacional. Os desfiles militares foram perdendo proeminência e importância. A pretexto de economia de recursos, o governo Fernando Henrique Cardoso começou a enxugar o orçamento das Forças Armadas, tirou os militares do Ministério da Defesa, passou a botar civis no que foi seguido pelo PT. Gente que não entendia nada de defesa, inclusive ex-militantes de esquerda nos anos 70, comunistas, chegaram ao Ministério da Defesa. O sentimento patriótico ficou órfão de pai e mãe nesse país ao longo desses anos todos da dita democracia. O sentimento patriótico, o amor ao verde e amarelo, ao portar a bandeira nacional no carro, na sacada, em casa, nas ruas, como se fosse uma capa sobre os ombros, é algo que renasceu quando o povo brasileiro se insurgiu contra o PT nas ruas em 2013, 2015, 2016, no movimento do impeachment. E o presidente Bolsonaro encarnou a defesa desses valores, de vários valores que são valores arraigados no povo brasileiro. Nem todo o povo brasileiro é politizado, mas eu não tenho dúvida de dizer que cerca de 70% do povo brasileiro é conservador, é culturalmente conservador. Ainda que talvez só uns 30% tenham se politizado e entendido que esse conservadorismo, a defesa do patriotismo, dos valores nacionais, da soberania nacional contra a ameaça globalista, contra a ameaça comunista do Foro de São Paulo, desses países latino-americanos todos que elegeram governos de esquerda e que tem sim um projeto de criar uma federação de países socialistas na América Latina, usurpando a soberania nacional e transferindo o poder para um foro de partidos de esquerda, que é o Foro de São Paulo. Foi para resistir a tudo isso que nós fomos às ruas derrubar o governo do PT, elegemos o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro encarnou a defesa de todos esses valores e sentimentos. Quem sequestrou o 7 de setembro e colocou em cativeiro foi a esquerda, Lauro Jardim. Quem tentou aprisionar o sentimento nacional e privar o povo brasileiro do orgulho da pátria foi o governo que vocês defendem, foi o candidato que vocês defendem, Lauro Jardim e jornal O Globo. O presidente Bolsonaro não sequestrou nada. E ao promover o desfile militar de 7 de setembro em Copacabana, no momento em que o povo brasileiro vai às ruas de novo, como foi no 7 de setembro de 2021, não está fazendo nada mais do que um congraçamento entre a mais popular e democrática das instituições nacionais, que são as nossas Forças Armadas, e o povo que elas representam. Representam no sentido de que elas são constitucionalmente imbuídas da missão de defender a democracia, o sentimento nacional, o patriotismo e a soberania nacional
contra as ameaças externas e as instituições democráticas contra as ameaças internas. Estamos vendo sistematicamente ao longo dos últimos 4 anos os inimigos da liberdade encastelados na cúpula da justiça, na imprensa, nas universidades, atentarem contra o mandato de um presidente legitimamente eleito e articularem a maior aliança contra a mudança do Brasil que já se assistiu. As elites corruptas desse país, representadas pelos bancos, pelos partidos de esquerda, pela cúpula do judiciário, pela grande imprensa carcomida e vermelha, se uniram todos contra o presidente que nos representa. E desde o 7 de setembro de 2021, eu me lembro de ter dito isso num vídeo lá depois do 7 de setembro, o povo brasileiro decidiu que a comemoração da nossa independência, aliás, nesse 7 de setembro, do bicentenário da nossa independência, nunca mais seria sequestrada de novo pela esquerda. Nós vamos às ruas junto com os militares brasileiros, sim. Queremos sim assistir o desfile militar, queremos comemorar o bicentenário da independência e comemorar o renascimento do nosso orgulho patriótico nas ruas. Já estamos preparados, já sabemos que os senhores vão difundir a ideia de que, ao promover desfiles militares junto com o povo nas ruas, na capital federal Brasília, no Rio de Janeiro, aliás, eu espero ver os caças da FAB sobrevoando a nossa manifestação na Avenida Paulista. Vamos vibrar de emoção assistindo uma cena como essa, fica a dica, presidente Bolsonaro. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação patriótica. Um gesto de amor à pátria que o presidente soube entender e representar, que as Forças Armadas brasileiras representam e que nós vamos fazer valer daqui para frente e nunca mais vamos aceitar que a esquerda tente fazer da bandeira desse país uma bandeira vermelha. Jamais será vermelha. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue seu Pix mensal aí, agosto está começando e é a sua garantia de continuidade do trabalho de independência que eu faço aqui, comprometido com os valores conservadores e com a reeleição do presidente Bolsonaro, que permite este canal estar aqui há 2 anos no ar. Amanhã tem mais.